Como proteger a população idosa contra golpes e fraudes digitais sem tirar sua autonomia, dignidade e liberdade de decisão. Hoje, a Rede de Proteção 50+, recebe Marcos Lima, especialista antifraude, para uma conversa muito importante sobre golpes digitais, prevenção, comportamento dos criminosos e os caminhos para proteger melhor a população idosa. A ideia dessa entrevista é falar de forma simples, humana e prática. Não queremos gerar medo. Queremos gerar consciência, orientação e proteção. Porque os golpes estão cada vez mais sofisticados e a prevenção começa por atitudes muito simples, como desconfiar, confirmar, conversar, não agir sob pressão. Muito obrigado por estar conosco, Marcos. Boa tarde, Abner. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem ou nos assistirão, né? Pelo YouTube. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouquinho dessa situação que acaba trazendo aí uma situação de dúvida e de até mesmo, como disse o Abner, né, não devemos criar o pânico, mas ele muitas vezes se cria a partir dessa situação, né? Temos a população 50+ sendo uma população talvez ali mais atacada por diversos tipos de fraudadores, golpistas, e a ideia é que nós possamos aí nessa conversa com o Abner, que é um especialista também de muito conhecimento, criar aí um pouquinho de conexão e sinergia para que a gente possa trazer melhores práticas, possa trazer informação que consiga atingir essa comunidade de maneira fácil, de maneira simples, sem criar nenhum tipo de dúvida, e que eles possam de alguma maneira também serem propagadores dessa informação junto a famílias, junto a colegas, porque a gente sabe que são públicos que procuram muitas vezes estar ali muito unidos, e essa ideia da união, que é justamente o que percorre aí, suporta a ideia da Rede de Proteção 50+, que o Abner, né, tem aí, quero parabenizá-lo pela criação, busca. Obrigado. E eu entendo que tem esse público também como sendo o seu principal embaixador. Legal, bacana, Marcos. Muito obrigado pelas palavras. Para que a nossa audiência possa conhecer você, quanto tempo já você está nessa batalha? Já temos aí cerca de 25 anos, Abner. Já vamos completar bodas de prata. Já vou entrar justamente aí numa das condições que os nossos queridos, né, colegas aí da Rede 50+ já se encontram. Legal, bacana. Marcos, então, para a gente começar a nossa conversa, né, pela sua experiência no combate a fraudes, considerando ali os pilares, né, de prevenção, detecção, remediação e repressão, né? Qual o seu entendimento? Por que a população idosa se tornou um dos principais alvos, né, dos golpistas? Eu vou usar, Abner, 3 momentos interessantes, né, da visão ali do dia a dia desse público, especialmente, e vou usar um elemento aqui que é um divisor de águas, que é justamente a questão da pandemia. E aí te explico por quê. No primeiro momento, quando você tem esse público 50+ há alguns anos, todo tipo de movimentação financeira que eles faziam era uma movimentação presencial. Então, muitas vezes, esse público ele estava à mercê de um possível golpe na abordagem de alguém desconhecido na fila, né? Alguém que poderia ali ter acesso à sua senha, se oferecendo muitas vezes por ser um bom samaritano, vamos usar esse termo, né? Para lhe prestar algum tipo de apoio, de auxílio, visto que muitas vezes a movimentação da agência bancária ou de uma agência de correios mesmo, onde existe de repente um representante bancário financeiro, muitas vezes não tinha a quantidade de profissionais para atender ao todo, né, aquela população que estava ali, aquele público que estava ali. E aí, muitas vezes o golpista ele se aproveitava justamente dessa situação. A aglomeração de pessoas, a ausência de apoio de alguém daquela instituição para essa pessoa, e naquele momento em que ela se sentia acolhida por esse fraudador, por esse golpista, acabava acontecendo uma situação desagradável, que muitas vezes era
ao uso da senha, a transferência indevida para algum outro ente, a troca de cartões, e aí a partir dali, no primeiro momento a pessoa se sentia acolhida, recebia aquele apoio, agradecia, quando se percebia de repente chegando em casa, a conta já tinha sido limpa porque a pessoa já tinha ficado. E nós não tínhamos outros elementos de segurança que existem hoje, e aí eu parto para o segundo momento, que é justamente a questão da transformação digital. Por quê? Muitos dos nossos amigos da Rede 50+, eles acabaram por incorporar esses elementos, principalmente a partir desse camaradinha aqui, né? Então, o celular ele acabou sendo, né, uma bênção e também, né, entre aspas, uma maldição para muitas dessas pessoas, porque você acabou otimizando o seu tempo. Isso é mais do que notório, que muitas transações você conseguia fazer ali pelo celular e tudo mais. Mas você ficava à mercê da possibilidade, de repente, de clicar num link suspeito ali que vinha por SMS, um prêmio, né? Nós ainda não tínhamos talvez uma penetração tão grande do WhatsApp, de repente ele foi tomando essa forma, né, de substituir, entre aspas, o SMS e passar a fazer. E aí eu entro no terceiro momento, que é o da pandemia. A pandemia nos obrigou a ficar em casa. Nós tivemos que passar por um período de recolhimento, por um período de exílio das nossas atividades externas. E aí, essas pessoas elas passaram a ficar mais tempo no celular. E aí, eu volto na questão da transformação digital. As redes sociais evoluíram a ponto de ser distribuidores de notícia, vendedores de produto, redes de entretenimento. Nós tivemos aí muitas situações, né, de shows, lives, peças, né, diversas situações ali que foram criadas para poder passar justamente esse período de clausura que todo mundo teve ali de maneira involuntária. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas passaram a ficar mais tempo dentro do celular, mais tempo dentro das redes e suscetíveis a possíveis golpes também, Abner. E a velocidade dessa informação muitas vezes não te permite ter ali alguém que você vai perguntar, falar: Abner, por favor, me ajuda aqui, isso aqui é verdade? Né? Eu ganhei um prêmio aqui, será que eu ganhei mesmo? Então, isso acabou, eu entendo, criando essa possibilidade. E existe justamente esse termo que nós já vínhamos até conversando um tempo atrás, Abner, que é o do acolhimento. Muitas vezes a ausência de pessoas próximas a essa pessoa que tem essa vulnerabilidade maior ali, o efeito muitas vezes da solidão, o efeito de não estar ali muitas vezes próximos dos familiares o tempo todo, acaba fazendo com que ela tenha um companheiro que, muitas vezes, como eu disse, pode ser uma bênção, mas também lhe traz uma maldição. Verdade. Marcos, muito obrigado aí pelas primeiras colocações. Fico muito feliz em ouvir você. Eu sempre comento, né, que esses eventos todos que você bem mencionou, figurativamente é como se existissem dois mundos, né? Um mundo físico e um mundo digital. O banco, né, as movimentações financeiras e patrimoniais vieram para dentro do celular numa velocidade muito grande. A pandemia fez com que milhões de pessoas fossem bancarizadas para que pudessem receber, né, os seus benefícios através de aplicativos, né? E a população idosa, existem estudos, né? A gente percebe, né, a questão da pouca vivência digital, a pouca maturidade, né, no manuseio dos aplicativos. E é impressionante, na realidade, o nível com que a gente tem hoje, né? Como você falou, os ataques antes eram na fila do banco, e agora os ataques entram pelo celular, né? A engenharia social, que antes era física e presencial, agora ela é digital e com um nível de sofisticação, né, cada vez maior, tornando muito difícil distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Aproveitando essa introdução, né, essa consideração, quais são os principais golpes que você vê hoje, assim, como recorrentes, né,
e que afetam a população 50 a mais? Quais são os mais usuais que você observa? E já emendando depois, se você puder já passar algumas dicas, né, de como que a pessoa pode se proteger, puder falar assim, ó, o golpe tal, eu sugiro fazer tal coisa, o golpe tal, sugiro fazer tal coisa. Bom, a gente pode pegar uns 3 ou 4 modalidades principais na tua visão, por favor. Perfeito. Então, com relação aos principais golpes que a população 50 a mais, ela está talvez ali mais vulnerável, talvez aqueles que preencham o topo aí da questão, estejam ligados, por exemplo, às questões de contatos relacionados justamente aos serviços bancários e aos benefícios que essas pessoas têm depois aí de ter passado um longo tempo de sua vida trabalhando, né? Por exemplo, benefícios relacionados à aposentadoria, benefícios relacionados a algum tipo de investimento que ela tenha, e eventualmente ela pode estar ali sendo bombardeada por contatos indevidos, principalmente ali via WhatsApp, e podem também estar sendo iludidos sob o ponto de vista de pessoas que se passam por alguém da família, estarem ali também nesse contato, se demonstrando ali numa situação de dificuldade, pedindo um dinheiro emprestado ou que ele pague uma conta. Eventualmente, os fraudadores, os bandidos, eles também têm esse artifício que, em boa parte, muitas vezes, o pagamento de determinados boletos ou de algum tipo de conta, que também pode ser um documento falso, pode permitir aí também uma situação de lavagem de dinheiro. Então, para essas situações, primeiramente no caso dos serviços financeiros e dos serviços de previdência, tanto os bancos quanto o próprio INSS, eles informam que não contatam diretamente seus clientes ou os beneficiários a partir de um contato telefônico. Eventualmente, correto, existem outros canais de contato que são feitos. Muitas vezes, na situação de atender a essas ligações, ou a vítima, ela é conduzida a uma situação em que ela é iludida de que algo errado aconteceu, de que ela precisa reiniciar o aplicativo, seja talvez fazer uma nova senha, criar uma situação. Isso dá a possibilidade para que o fraudador ou o golpista ele invada o dispositivo ou ele consiga, através da engenharia social, convencer a vítima a fazer uma transação que ela não deveria fazer, como, por exemplo, ser informada de que houve um ataque à sua conta bancária e que ela necessita transferir para uma conta de segurança. Isso acontece também, né? Perfeito. Você, Abner, já deve ter ouvido falar disso. Então, sim, esse tipo de situação não é algo que comum para as instituições. Na verdade, não é procedimento das instituições em 100%. Então, é interessante que quando a vítima ela tenha essa abordagem, ela peça um minuto para a pessoa, porque ela quebra aquele momento de que a engenharia social provoca na vítima a urgência, o senso de urgência de ter que fazer aquilo rapidamente sob a possibilidade de perder ali o seu dinheiro, seus valores, ou ter a sua conta ali bloqueada e não conseguir fazer. Então, uma outra coisa que é um ponto de pressão nesse processo, Abner, é também o medo da vítima de perder o seu acesso, porque muitas vezes ela não consegue sair da sua casa para ir até uma agência, mas nesse momento em que ela é abordada dessa forma, peça um minuto ali para que você possa dizer assim, olha, eu vou contatar o meu gerente e eu já volto com você para saber se esse procedimento está correto. Correto, perfeito. Temos situações mais sofisticadas em que esses dias estive num evento na semana passada do Bradesco, em que uma apresentação que foi feita por uma empresa de segurança lá colocava que o áudio do gerente foi capturado e seus clientes, a partir de um phishing que foi feito, a lista de clientes atendidas por esse gerente foi vazada, ali foi capturada, e as pessoas fizeram contato com estes clientes a partir do WhatsApp com áudio
com a voz do gerente devidamente montada. A gente sabe que hoje existem aplicativos e programas para isso, para que eles fossem induzidos a fazer uma transação de segurança. E aí, perfeito, as pessoas tiveram a percepção dessa situação, inclusive o gerente, a pessoa responsável ali pela apresentação, ela comentou que ela recebeu o contato. Ela era cliente, né, deste banco e era justamente da carteira desse gerente, e ela estranhou uma situação daquele contato em que a voz parecia muito mecânica. E aí, por ser uma pessoa de tecnologia, até muito mais fácil, mas ele acabou passando esse alerta também para outros amigos que ele conhecia. Marcos, pro seu João aqui, para dona Maria, que tem 70, 75 anos, o que é phishing? Muito bem, bem comentado, Abner. Sabe quando você recebe aquela mensagem que vem com um link, geralmente ele vem ali achurado, vem ali marcado com a cor azul, informando que você, por exemplo, recebeu um presente da Amazon, você recebeu um vale desconto na Americanas, você recebeu ali a possibilidade de retirar chocolates da Cacau Show, por exemplo, de graça. Perfeito. Clique nesse link, faça seu cadastro, e aí o que acontece? Os dados, seus dados pessoais, os dados muitas vezes do seu telefone, dos seus documentos, são colocados num formulário e essa informação é capturada. A outra situação é que, a partir daquele clique, pode ser que você esteja dando permissão ao fraudador, ao golpista, que ele instale no seu computador ou no seu celular um programa malicioso, um programa que vai rodar em segundo plano ali as escondidas e que vai capturar os movimentos que você faz no celular. E eventualmente você pode ter a percepção de que o celular está esquentando demais quando está carregando, eu estou utilizando e a bateria está sendo consumida muito rápida, ou eu estou percebendo que ele está muito lento. O que será que está acontecendo? Pode ser um vírus? E aí pode ser aí que o seu João e a dona Maria possam pedir ao Rafael, que é o filho deles ali, por favor, filho, dê uma olhadinha para mim no celular, porque pode ser que tenha algo que tenha sido instalado indevidamente. Na mesma linha que você comentou, né, da captura da voz do gerente, a gente pode considerar a captura da voz de um parente, de um filho, de um irmão. Justo. Né? Essas ligações que a população vem recebendo e não tem nenhuma interação, né? A ligação entra, fica muda, e aí você fica ali, alô, quem é? Pois não sei o quê. Correto. Esse simples trecho com a voz, com a tonalidade da voz, depois usando técnicas, né? Bastante comuns aí para os golpistas, né? Os fraudadores. O que eles conseguem fazer com esse trecho da voz, Marcos? Vou utilizar uma questão que há um bom tempo atrás era uma forma de atacar principalmente esse público 50 a mais, porque todos nós temos filhos, e muitas vezes você tem ali o seu filho já adulto indo à faculdade ou no trabalho, e de repente a ligação vem e você ouve aquele alô mãe, alô pai, e só aquele trecho somente. Perfeito. E você reconhece a voz naquele momento e você já diz o nome Abner, e aí o fraudador ele está ouvindo tudo aquilo e ele vai começar uma interação com você dizendo que essa pessoa, por exemplo, foi sequestrada, que ele está com essa pessoa e que você deverá retirar ali um montante de valores e levar a algum lugar para entregar esse valor. Isso é um golpe que aconteceu há bom tempo atrás, né? Isso muitas vezes acabava acontecendo muito mais para quem tinha um telefone fixo ainda, coisa que já se tornou uma raridade, mas no celular também muitas vezes essa interação acontecia, a pessoa se passando, ela esperava, ô tia, ô vó, e aí você, muitas vezes naquela situação da pessoa que você tem o contato, já falava o nome e a pessoa já, vamos começar a engenharia social ali. Então, nesse contexto, Abner, existe essa possibilidade de você enganar a pessoa ao ponto de pedir
um dinheiro ao ponto de, em algum momento, aquele trecho ser utilizado ali com uma voz de choro, uma voz de consternação, dizendo que você naquele momento sofreu um acidente, alguma coisa, você está com o celular, por exemplo, de outra pessoa, do Marcos, e ela te emprestou, te socorreu, mas aí vocês precisam pagar o guincho, pagar a pessoa ali que pegou o seu carro, né? Tem um valor ali, e você, lógico, muitas vezes ali iludido, achando que é o seu parente, é uma pessoa que você conhece, vai acabar transferindo o dinheiro mesmo, porque você quer auxiliá-lo, quer ajudá-lo. Então, e tem sempre a questão da pressa, da urgência, do medo, né? Porque a pessoa fala, não, ele já está fechando, ele me atendeu ali numa situação de extraordinária, ele passou pela estrada e pegou, mas ele já é domingo, ele já vai fechar a oficina, não vai mais nos atender, e eu vou ficar com o carro preso, não posso ficar com o carro preso. E aí ele vai forçar essa urgência que você bem comentou. Então, no caso do seu João e da Dona Maria, muitas vezes receber essa informação, faça o seguinte, tente entrar em contato com uma pessoa que não é diretamente esta pessoa. Seja, por exemplo, é a sua filha, ela é casada, entre em contato com o seu genro. Entre em contato com uma pessoa. Ela foi estudar na casa da amiga. Deixa eu ligar para a amiga. Ela saiu daqui, não saiu dali. Até você tentar a ligação. Porque muitas vezes pode acontecer de essa situação justamente ser algo de uma engenharia social que acaba buscando também a possibilidade de ter aquela vítima incomunicável naquele momento. E nesse caso é sempre interessante ter esse contato. A outra coisa que eu recomendo, Abner, aproveitando esse ponto, se a pessoa te pediu dinheiro e é um parente, você, entre os seus familiares, entre o seu grupo, ali, entre a sua rede de proteção, cria uma palavra-chave. A gente está voltando em alguns momentos analógicos, mas esses momentos são importantes. Cria uma frase, por exemplo, cria uma situação ali que possa ser identificada só por vocês. Mas eu peguei ali o dinheiro para utilizar para comprar o remédio para a cachorrinha. Você sabe a nossa cachorrinha? E você vai esperar o nome. Sei, fulano. Não disse o nome. Você já sabe. Já tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Eu usei um exemplo mais esdrúxulo, mas é justamente isso. Você deve contra-atacar o fraudador, para que nesse momento ele se sinta desconfortável. Se você não identificou a fraude no primeiro momento, se você já sentiu uma dúvida nesse primeiro contato, antes de fazer qualquer transferência de valor, qualquer transferência de dinheiro, uma transação ali que você vai fazer para essa pessoa, já tenha essa possibilidade de estar falando com o seu suposto parente, usar essa palavra de segurança ou essa frase de segurança. Legal, Marcos. Muito bom o papo com você, agradeço aí novamente as dicas. Dentro da sua experiência, da sua vivência prática, né? Você pode nos contar algum caso que você tenha tomado conhecimento, alguma situação envolvendo uma vítima, né, de 50 a mais? O que aconteceu, como que aconteceu esse incidente? Eu vou utilizar o exemplo da minha sogra. Olha só que interessante, aquela coisa do caso de Ferreira Espeto de Pau. A minha sogra recebeu uma ligação e à época nós estávamos em casa, eu acho que eu e a minha esposa estávamos de férias. Não, eu estava trabalhando e minha esposa estava de férias. E a minha esposa havia ido para a casa dela. Chegando lá, encontrou uma situação de desespero porque ela havia recebido uma ligação dizendo que a minha cunhada, irmã mais nova da minha esposa, havia sido sequestrada por pessoas de uma facção. E aí acabaram fazendo a abordagem com ela, disseram que só iriam devolvê-la mediante pagamento de um determinado valor. E aí uma pessoa amiga nossa, junto com a minha esposa, esperaram uma segunda ligação que essa pessoa faria, fizeram a condução da conversa e identificaram ali uma situação para poder identificar essa pessoa, que era algo mais ou menos perigoso, mas como tinha uma pessoa de contato, que era uma pessoa da polícia, essa pessoa muito prontamente se colocou à disposição, falou, não, eu vou com vocês, eu vou ficar ali numa situação e nós vamos perceber se tem alguma coisa. E realmente foram até uma agência de um banco aqui na região
E aí Meu identificou-se a pessoa que era, e o pacote não tinha nada. Essa pessoa, que é amiga da minha esposa, uma amiga nossa já há muitos anos, fez ali a primeira abordagem. Quando essa pessoa se viu ali já identificada no golpe, o segundo foi o segurança do banco, havia sido avisado e conseguiu se pegar as duas pessoas. É algo que eu não recomendo, não é uma situação de abordagem. Outra coisa é a questão física. Agora vamos para o digital. Digital, infelizmente, é uma pessoa também conhecida nossa, que acabou entrando em contato com um grupo de possíveis investidores em uma determinada situação, em que esses valores eram valores altos. No primeiro momento ali houve uma situação em que esse dinheiro veio, ela foi tentada a reaplicar o dinheiro e fazer o processo, ou seja, ela já teve ali um primeiro momento de convencimento. A engenharia social foi bem utilizada e essa pessoa acabou perdendo um montante maior, porque ela fez o investimento e aí ela tinha que comprar mais cotas, fez ali empréstimos com pessoas, tinha um dinheiro ali que tirou de banco, acabou fazendo essa aplicação, infelizmente perdeu um dinheiro interessante. Ela acabou procurando aqui em São Paulo a delegacia de crimes cibernéticos. É uma recomendação que a gente faz também para alguns grupos. Aqui a gente acabou passando essa informação e o que foi feito foi o registro, e esse dinheiro, infelizmente, só parte dele conseguiu ser recuperada por conta de uma transação que não foi finalizada, porque o banco percebeu uma movimentação e entrou em contato com essa pessoa dizendo: olha, eu já tive reclamações dessa transferência que o senhor fez e acaba sendo muito suspeita, eu vou deixar o senhor ali. Não, mas é um investimento. Por favor, o senhor verifique, nesse primeiro momento essa transação não será autorizada, a não ser que o senhor venha na agência e faça essa autorização. E aí ele acabou se percebendo, o gerente entrou em contato com ele e falou: olha, senhor, houve aí uma situação de golpe, o senhor infelizmente perdeu dinheiro desse investimento que não existia. Então, outro essa ponto questão, que os fraudadores pegam. Desculpa, essa questão das pirâmides financeiras, né, para que todos saibam, né? Aí, nesse caso, o golpista, né, o fraudador, ele está explorando aí muitas vezes a cobiça, uma rentabilidade, uma suposta rentabilidade de 2, 3, 5, 10% ao mês, né? As primeiras vezes tendem a dar certo. Você coloca lá, por exemplo, 10 mil reais, você tem um aplicativo, você vê os seus 10 mil reais lá, você vê lá 5%, 7%, 10% de correção. Você é estimulado a colocar mais dinheiro, você consegue fazer os primeiros saques desse dinheiro. E muitas vezes esses passos todos, né, culminam com as pessoas colocando muito mais dinheiro naquela determinada transação e subitamente a plataforma ela é desativada, as pessoas somem, todo o dinheiro some, todo o dinheiro ele é transferido para fora do Brasil, ou são transformados em criptoativos. E existem vários e vários casos de pessoas que perderam economias e patrimônio da vida toda através dessas pirâmides financeiras. Como você bem colocou, né, que os golpes também exploram, né, as emoções, o medo, a vergonha, o amor, a solidão, a vontade de ajudar a família, né? Como que a pessoa pode se proteger emocionalmente dessas armadilhas, Marcos? O que você sugere para... também, se você puder falar assim em palavras simples, né? A gente já falou várias vezes aqui o que é a engenharia social, né? Afinal, o que é engenharia social, para que a dona Maria e o seu João saibam o que é isso? E como é que essa proteção emocional pode acontecer? É a lábia do malandro, né? Muitas vezes o seu João e a dona Maria, eles já conheceram alguém, né, que é muito esperto, tem a conversa, como dizia a minha falecida mãe, tem o bico doce, né? Tem aquela conversa que encanta, conta histórias, né? Fala de experiências que as pessoas assim ficam admiradas, né, dessa pessoa ter vivido essas experiências. E aí esse bico doce, em algum momento, ele acaba te chamando para fazer aquele negócio da vida,
né? Ele Certo. aparece ali como uma oportunidade assim imperdível, porém se você não investir seu dinheiro agora, se você não fizesse esse negócio comigo, essa oportunidade vai passar e como diz o outro, o cavalo da felicidade não passa duas vezes selado na sua porta, né? E aí É isso as que é pessoas engenharia social. acabam sendo convencidas por essa conversa, por essa lábia, porque o que a engenharia social explora? Justamente esses pontos que você colocou, Abner. Na conversa que nós falamos ali do contato falso da central do banco, muitas vezes é o suporte técnico e ele justamente se aproveita de uma situação que para as pessoas, principalmente da rede 50+, é complexo de admitir o desconhecimento ou a ignorância em tratar coisas relacionadas à tecnologia. E quando ele é, como eu disse, o acolhimento é tudo, né? Seja o acolhimento da família, do amigo verdadeiro, seja do fraudador. Porque ele acaba falando para você, não, seu Abner, pode deixar que eu vou conduzindo o senhor aqui, fique tranquilo, não tenha pressa. Ele vai tratando a situação de forma a fazer com que a pessoa entre numa zona de conforto. Quando a gente fala daquela história do sapo, que ele se acostuma à água quente, é isso que o fraudador cria na engenharia social, né? Ele vai se sentindo confortável, ele vai se sentindo ali, alguém está me ajudando, que remete àquele antigo golpe da fila da agência bancária, que o bom samaritano se aproxima de você. Então, tem esses pontos e aí vamos voltar à questão dessas vulnerabilidades. Uma coisa, muitas vezes, que o fraudador ele pede para que a pessoa faça é manter sigilo e silêncio daquilo que está sendo tratado, somente quando é um investimento, o golpe do amor, como você falou, em que muitas vezes uma pessoa ali se passa, né, por vulnerar. Às vezes a gente vê notícias, né, nos jornais aí, nos telejornais da vida, falando assim, não, porque a pessoa ela conquistou ali mais de 30 mulheres ou conquistou mais de 30 homens com uma conversa e conseguiu tirar dinheiro deles. Por quê? Porque ela conseguiu em algum momento conquistar a confiança. Sim. E ela também pegou, ela consegue em algum momento abordar as pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Em algum momento é uma pessoa, muitas vezes, que está passando por um processo ali de viuvez. Quando a gente fala de uma pessoa 50+, ela está sozinha e muitas vezes ela está sendo convencida naquele momento, vai procurar uma companheira, vai procurar uma diversão. E às vezes a diversão está, vou falar de novo, no nosso camaradinho aqui. E aí, nos sites de namoro, né, em algum site ali de bate-papo, ele acaba esbarrando em alguém que tem um perfil falso, que lhe passa uma conversa. Um ponto que eu acho interessante nós frisarmos aqui para o nosso público muitas vezes essa pessoa ela acaba se dizendo ela acaba conversando ali com você e se dizendo em uma situação desconfortável, como por exemplo, eu sou militar, eu estou na região tal e eu estou aguardando ser transferido para o Brasil, por exemplo. Às vezes é uma pessoa que se diz do exterior ou ela se diz de outra cidade e ela fala assim, nesse momento eu conseguiria fazer uma viagem no meu momento de folga, mas eu não tenho acesso às minhas contas aqui, tive ali um imprevisto, será que você não conseguiria me passar ali um valor emprestado para que eu pudesse fazer essa visita a você? Correto. E aí, muitas vezes a pessoa naquela ânsia de conhecer pessoalmente ali essa pessoa bem querida aí desse momento, ela acaba metendo os pés pelas mãos. A outra coisa um golpe que você vai se lembrar é antigo, que é da história dos herdeiros da família real da Rússia, que a moça falava que ela tinha ali ligações com o czar Nicolau, e ela tinha uma herança para receber, mas ela não recebia essa herança. Esse caso eu achei muito interessante, porque ele é um caso muito antigo, e há uns 2-3 anos atrás, um militar reformado do Rio de Janeiro caiu nesse golpe e perdeu o dinheiro, e aí a filha dele comentou que ele havia passado por um período de depressão muito grande. E aí, muitas vezes, essa situação faz com que você se desligue das pessoas da sua convivência real e busque
pessoas que estão fora. E às vezes uma palavra de consolo, uma palavra amiga ali acaba fazendo isso. Grupos, Perfeito. por exemplo, do WhatsApp que você é colocado de maneira aleatória e que vem ali com uma mensagem de apoio, com uma situação muitas vezes ali de amizade, podem estar maquiando, podem estar acobertando possíveis golpistas. É interessante perceber a movimentação dessas pessoas quando elas querem conversar com você, principalmente fora dos grupos. Perfeito. O que nós temos pregado aqui, né, o que nós temos falado aqui na rede de proteção 50+, que realmente a gente hoje tem a fraude industrializada, né? A questão hoje ela é muito bem planejada, uma vez que uma determinada pessoa torne-se alvo da quadrilha. Nós temos um histórico, né, de inúmeros incidentes envolvendo vazamento de dados. Por que o golpista sabe muitas informações a nosso respeito, né? Em razão da facilidade, vamos assim dizer, de se montar um cadastro prévio, né? Telefone, endereço, pai, mãe, veículos, filhos, banco, agência, conta, muito do que nós colocamos hoje nas redes sociais. Então, juntando tudo isso, é possível se montar um dossiê a respeito de uma determinada pessoa, de maneira que quando existe a interação por parte do golpista, ele está muito bem preparado, muito bem calçado de informações, induzindo você, então, induzindo a vítima, né, no caso, ao erro, né? Então, o que a gente tem falado, né, que o golpe começa muito antes da transação Pix. O criminoso cria uma narrativa, a vítima é conduzida emocionalmente em toda a situação. O aspecto do medo, né, que bloqueia o raciocínio, a vergonha que impede a pessoa de pedir ajuda, a solidão, como o Marcos colocou, que aumenta a vulnerabilidade. E um mantra, Marcos, que a gente tem usado aqui na rede de proteção 50+, é assim: pare, pense, cheque, consulte, valide, não tenha pressa, porque cada real roubado dói e dói muito. Dói. Né? E a rede de proteção, a gente não larga a mão de ninguém. Verdade. Nesse aspecto, eu queria perguntar para você, como é que você vê assim, a importância da família na criação de uma rede de proteção, né? Sem invadir a autonomia, sem invadir a privacidade, né, da população 50+, mas no sentido realmente de acolher, de proteger. Como é que você vê essa iniciativa em relação à união familiar, ao diálogo, ao apoio, à troca de informações, quando entra neste particular de movimentação financeira ou patrimonial? Perfeito. A gente tem aqui alguns momentos, né, que a família precisa justamente ponderar e considerar formas de abordagem, porque você tem essa rede 50+, pessoas em diversas situações que acabam fazendo com que essa vulnerabilidade ela consiga escalar mais ou menos. Porque vamos colocar que você hoje tem, por exemplo, uma pessoa 50+, plenamente ativa, com suas faculdades mentais perfeitas, uma pessoa que sempre fez algum tipo de atividade, é um tipo de pessoa que ela é muito menos suscetível a estar o tempo todo nas redes sociais. Então essa pessoa, geralmente, ela é uma pessoa que é autossuficiente e que, de alguma forma, muitas vezes, acaba sendo referência para a própria família. Quando essas pessoas não têm essa autossuficiência, e aí existe o receio da família em que, havendo dessa pessoa a possibilidade de estar sendo abordada ou bombardeada por possíveis fraudadores, o mais interessante é que as conversas que as pessoas tenham com esses elementos da rede 50+, sejam conversas extremamente
acolhedoras e tranquilas, que seria como você faz justamente com pessoas que você convive no seu dia a dia. Como foi seu dia? Como você está? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Tem alguma coisa do banco? Quer que eu veja alguma coisa no seu celular? Se põe à disposição. Hoje nós temos, infelizmente, uma situação em que o mundo ele gira numa velocidade absurda e as pessoas quase não têm tempo de dedicar tempo às outras. Então, que haja uma percepção da família, não no seguinte ponto de estar lá, mas pai, você está mexendo na sua conta aqui, deixa eu ver. Não é assim. Ele tem a autonomia dele justamente para se... Perceba a mudança de humor, perceba a mudança de semblante dessa pessoa, os comportamentos que ela tem, se ela passa a ter contatos em horários que são completamente fora do contexto que ela tinha anteriormente, verifique se ela tem ali, nessa possibilidade de pedir uma ajuda para ela ali, oferecer uma ajuda, perdão, para ela, verificar se existe algum contato que vocês ali não têm essa possibilidade ali de ter, não conhecem, nunca viram, né? Mas não sejam intransigentes ou inoportunos na abordagem, dizer, mas quem que é essa fulana? Quem que é esse daqui? Tá Isso certo. cria, né, uma situação, poxa, né? Às vezes ali o seu Zezinho é alguém que gosta de sair para dançar, conheceu a dona Eugênia ali no clube de dança, ali no grupinho de dança ali do clube esportivo da prefeitura. Por que não poderia acontecer, né? Claro. Até nisso nós temos receio muitas vezes. Uma abordagem desse tipo pode, como o Abner falou, alguém que infelizmente está olhando você como uma possível vítima, né? Perfeito. Existe um golpe, esses dias foi mostrado um vídeo a respeito das centrais de golpe na Ásia, né? Pessoas que são infelizmente chamadas para empregos, acham que vão trabalhar em empregos lícitos e são colocadas ali como escravizadas para fazer os golpes. E essas pessoas acabam fazendo ali, seguir um script, como o Abner falou, modelo industrializado de golpes. E é justamente muitas vezes o script que ela recebe já tem todo o perfil daquela pessoa, tem o perfil do seu Zezinho, da dona Mariazinha, ele vai contactar, ele vai conversar. Por quê? Porque a rede social dela está aberta. Ela posta imagens sobre coisas que ela gosta ou que ele gosta, são postadas imagens da família, e aí aquela pessoa, são postadas imagens relacionadas muitas vezes aos hábitos pessoais que essa pessoa tem, de estudo, de religião, de cultura, de coisas que ela gosta, de coisas que ela interage, e muitas vezes ela acaba sendo, no primeiro momento ali recebe um contato, um oi, e ela pega no momento de vulnerabilidade ali, ela responde, quem é? Ah, sou fulano, sou ciclano, vi que você gosta disso, daquilo, ali engata uma conversa, e aí começa, essa conversa acaba gerando aquilo que nós falamos da engenharia social. Então, o ponto da família, muitas vezes, essa questão que você colocou. Esse cuidado, né? Esse olhar, né? De não ser invasivo, né? De ter esse olhar com tranquilidade, para que a pessoa se sinta, como eu disse mais uma vez, você deve acolher da mesma forma que o fraudador acolhe. Criar um elemento para que ele se sinta confortável, para que ele em algum momento diga, olha, eu estou vendo isso daqui, eu recebi esse contato aqui sobre esse investimento, o que você acha? Sim. E aí colocar, olha, vô, pai, tio, seja quem for, tia, mãe, isso é um pouco perigoso. Vou te mostrar outros investimentos parecidos. Então, o filho aqui está pedindo R$5.000 emprestado urgente, seja o que for nessa linha, né? Muitas vezes a pessoa se passa por algum familiar que não está tão próximo. E aí, se é uma pessoa que tem essa percepção ali inicial de alguém pedindo dinheiro, alguma coisa, ter o contato justamente com alguém da família, como eu disse, não contate diretamente essa pessoa, contate outra pessoa e pergunta, oi Abner, tudo bem? Sabe o primo Valentim? Ele está me pedindo dinheiro aqui, teve uma situação, por acaso você tem contato? Nossa, pai, não falo com o Valentim, já tem muito tempo, né? A gente não tem contato com ele, já tem muito tempo. Será que é ele mesmo? Perfeito. Me dá um minutinho, eu vou tentar ali o contato com o pai dele, com a mãe dele, eu vou te passar ali, você fala com ele, pede um minuto para essa pessoa aí, porque pode ser que seja um golpe, né? Já vi muita coisa desse tipo.
Perfeito. Marcos, o papo está super bom, por incrível que pareça, já estamos assim na reta final, né? O tempo da voa, nossa... né? Quando a gente fala de assuntos que a gente gosta e... Na sua visão, né, olhando assim todo o conjunto, né, de soluções antifraude, com biometria, prova de vida, análise de dispositivo, né, são celulares ou computadores, né, que todos nós usamos, a questão da geolocalização, o grau de risco, monitoramento transacional. Como é que você vê esse conjunto de soluções antifraude e a questão da experiência do cliente, a fricção, né, que isso pode causar para os consumidores? Você acha que essa população vê mais como uma prestação de serviço e ela estaria mais propensa a um maior nível de checagem das transações, ou não? Elas também se incomodam como qualquer outro cliente, independente da faixa etária? Elas se incomodam sim, Abner, por conta da questão do tempo tomado por isso. Mas eu vou te citar para você que o Senado Federal ele fez um estudo relacionado a golpes e fraudes no ano de 2024. E esse estudo é um estudo interessante, ele está disponível na internet. Ele traz justamente uma visão do fim da pandemia até o ano de 24. E uma das perguntas feitas às pessoas que foram entrevistadas nesse estudo é se elas tinham interesse em ter seus dados validados por um procedimento de segurança no momento de abrir uma conta, no momento de contratar um serviço. E 85% delas disse que sim. Não via um problema com relação a isso ser feito. Deste montante de 85%, perdão, 72% estavam na faixa entre 35 e 60 anos, ou seja, pessoas mais maduras, que têm ali uma visão talvez ali de uma segurança adicional aos seus processos, mas a colocação delas é essa: se isso interrompesse ou isso acabasse provocando algum tipo de, vamos dizer assim, de desconforto na minha experiência de compra, na minha experiência de aquisição de serviço, eu gostaria que isso pudesse ser de alguma maneira reduzido. Então, um ponto interessante que você colocou é que diante de toda essa tecnologia, existem 3 desafios. O primeiro é a velocidade dessas validações mediante a possibilidade de um fraudador estar se utilizando de informações ou dados dessa rede 50+. Né? A segunda é justamente o ponto de vulnerabilidade dessas pessoas. Porque, em muitos casos, nós estamos falando de uma população que, como você disse, ela foi, durante a pandemia, bancarizada quase que à força, para poder ter seus benefícios. E muitas vezes os valores desses benefícios é aquilo que ela precisa para a compra de um remédio, para sua compra do mês, para pagar ali alguma coisa relacionada ali a um plano de saúde, por exemplo, e ela precisa disso com urgência. Então, ela tem que ter elementos que permitam que ela faça. Então, muitas vezes você pega uma pessoa, acho que você já teve essa experiência, na minha família já tive isso, vai fazer a prova de vida, por exemplo, para validação ali no aplicativo. Não consegue muitas vezes segurar o celular. Exato, é verdade. E aí o problema está com a pessoa e ela começa a ficar irritada, ela se sente envergonhada, ela passa por uma situação de desconforto total. Quando isso é feito muitas vezes na agência, você tem uma pessoa ali que faz isso com você. Mas se for um fraudador, né? Captura ali a tua imagem, né? No momento de distração seu, tira uma foto sua com o celular, não, só pra gente ver a senhora ficar. Isso, ó, tá vendo como a senhora deve ficar, como a senhora deve ficar, eu vou fazer agora. E já levou essa imagem com ela. Perfeito. Então, isso é bem complicado. E o terceiro ponto é as